muito jovem, né, comecei a estudar. O primeiro curso que eu fiz, né, de 17 para 18 anos, foi o primeiro curso de quiropraxia do Brasil. O Matheus de Souza trouxe esse curso dos Estados Unidos, um curso espetacular, e eu me formei em quiropraxia antes de me formar em fisioterapia. E sempre caminhando nessa perspectiva de cura, de saúde, e junto com a quiropraxia também eu conheci as técnicas do yoga. Então, praticava yoga, a quiropraxia, e mais tarde, né, um pouco mais velho, fui fazer a fisioterapia, as minhas especializações, terminei me especializando em uma das especializações. Eu acabei fazendo um curso de anatomia, dissecação, técnicas anatômicas e dissectivas, tá, na Faculdade de Medicina da USP, que me deu um grande parâmetro, que me deu uma grande perspectiva de entendimento do corpo e de entendimento da integralidade do ser. Tá? O tanto que o nosso corpo, que o nosso organismo, ele está interdependente em si próprio, mas também, pessoal, interrelacionado com todas as questões psíquicas, emocionais e até espirituais do ser. Tá? Vivenciei isso por um período muito intenso na minha vida, né? E comecei a aplicar essas técnicas, né, de quiropraxia, terapia manual, yoga, inclusive, né, as técnicas de vácuo, porque esse vácuo nunca se tinha ouvido falar, os meus alunos, os meus colegas de profissão, e eu conhecia o vácuo e já praticava o vácuo em sua intensidade máxima por conta do yoga, né, através das técnicas chamadas Uddiyana Bandha e Nauli. E eu, de uma certa forma, percebia como que aquela técnica poderia mobilizar determinadas estruturas dos meus pacientes, ensinava para os pacientes e via, de forma empírica, os resultados positivos daquilo ali. Bom, mas havia uma frustração. A minha frustração, que eu acredito que muitos de vocês, fisioterapeutas, educadores físicos, pessoal aí da área da saúde, devam, de alguma forma, vivenciar. Tá? Que frustração que é essa? Aquele paciente que não melhora. Né? Você usa todos os recursos que você tem à mão. Geralmente é um paciente que já vem de uma tentativa de tratamento com outro profissional, seja um médico, não exemplo aqui, um ortopedista, um neurologista que vem tratando, por exemplo, uma coluna, uma dor lombar. E você percebe o quê? Que esse paciente não apresenta melhora. Tá? Então isso me gerava uma frustração muito grande. E eu tinha um sonho, né? Que era, por exemplo, estar no consultório, chegar a uma lombalgia aguda, aquele paciente, né, que chega, né, torto, quase de 4, né, com inclinação pélvica, e que eu fizesse algo, que eu soubesse, que eu desenvolvesse alguma técnica, pessoal, que aquele paciente saísse sem dor, né, minimizando a dor o máximo daquele paciente e saísse pelo menos com uma postura acessível aí a saída dele do consultório, né, que tivesse valido a pena aquela consulta. E foram muitos anos batendo a cabeça, tentando várias técnicas. Claro, né, existem nuances de melhora. Então, pessoal, assim, sintetizando essa nossa conversa, né, de cada 10 pacientes que eu aplicava as técnicas, eu tinha uma melhora aí por volta de 50%, 60%. 10 pacientes, 5, 6 ficavam legais. Os outros havia uma nuance de melhora que não era satisfatória para mim. Aquilo me levava a um quadro de frustração. Né? O paciente medicado, o paciente com exame, o paciente tinha feito todos os meus recursos. Então, essa era uma questão muito importante que eu não conseguia resolver. Tá? Então, voltando agora à questão da prova viva. Né? Quando eu fiquei na cadeira de roda, me tornei um paciente como esses que eu tinha. Eu não apresentava melhora a tratamentos convencionais. Tá, pessoal? Melhora basicamente nenhuma, e não havia o quê? Uma perspectiva médica, fisioterápica, né?
uma perspectiva de, não, cara, vai fazendo, vai se esforçando, daqui um ano você levanta da cadeira de roda, daqui um ano você tira a sonda vesical, que era uma das coisas que mais na verdade, me torturava, me incomodava, que era uma sonda contínua, com contínuas infecções, aquilo sangrava e tal. E mesmo assim, pessoal, eu precisava continuar trabalhando, né? Eu tinha uma família para sustentar, eu tinha a minha clínica, eu tinha os meus pacientes, então cheguei a dar aula de yoga, de cadeira de roda, atendi de cadeira de roda, dei cursos, né, com essa sonda. Até que um determinado dia eu resolvi parar com toda a medicação e dar uma viravolta nessa história toda, né? Falei, cara, eu preciso incorporar todo esse histórico que eu tenho sobre o yoga, sobre a quiropraxia, sobre, né, como que eu vou reciclar esse processo e conseguir sair dessa situação. O que aconteceu? Resolvi parar com toda a medicação, entrar numa prática mais profunda de autoconhecimento, de fisioterapia, de exercícios associados ao yoga, né? E percebi o quê? Que nessas práticas eu conseguia, todo o processo neurológico permitia que eu fizesse o quê? O vácuo. Eu conseguia fazer o vácuo. Executando, né, voltando à minha performance anterior, né, de ter ficado muito tempo parado, atrofiado e tal, fui voltando e executando o vácuo. Até que consegui uma boa performance de vácuo. Falei, cara, aí. O que eu fiz? Tirei a sonda. E a partir daí, eu comecei a urinar e a evacuar através das técnicas de vácuo. Como eu já tinha uma prática, né, desde da adolescência, eu já tinha a prática do Nauli, que é uma técnica de vácuo, onde você movimenta toda a sua musculatura intrínseca, você vai abranger oblíquo, interno, externo, transverso do abdômen, lírio psoas, trabalhar toda essa musculatura. E o que eu conseguia fazer? Eu conseguia estimular diretamente a minha bexiga, fazendo então o quê? O estímulo necessário para a sua contração e conseguir urinar. Cara, aquilo para mim foi uma coisa fantástica. A partir daí, essa mesma técnica, com direcionamentos de força diferentes, eu conseguia estimular a região de curva de sigmoide, finalzinho de intestino grosso, né? Reto, tá? E estimular, então, a minha evacuação sem a necessidade, então, de estímulos medicamentosos, de estímulos mecânicos externos, né? Aquilo ali foi uma luz que acendeu e eu falei, cara, eu preciso entender uma forma de passar isso para as pessoas que têm, né, questões neurológicas graves, questões viscerais graves, tá? Pessoal, desculpa, a gente tá no ar-condicionado aqui, tá super seco, tomando uma aguinha aqui para umedecer aqui a boca. E aí, pessoal, o que aconteceu, né? Vagarosamente, através desse estímulo, porque o vácuo na Índia, chamado Dhyana Bandha, é um exercício mítico. Existe um mito, né, que as pessoas que praticam diariamente esse vácuo, essas pessoas nunca, tô falando mítico, né, porque não existe evidências científicas disso. Essas pessoas, elas nunca desenvolverão o quê? Doenças degenerativas. Não sei por que cargas d'água, né? Esse movimento intrínseco, todo esse processo, gerou então um fluxo de energia e começou a facilitar propriocepção, estimulação linfática, sanguínea, começou a estimular então o quê? A musculatura dos meus membros inferiores e finalmente consegui levantar da cadeira de roda. Hoje, pessoal, eu faço trilha, eu escalo, eu dou aula de yoga, eu corro, caminho, trabalho, tenho uma vida totalmente normal, tá? Em termos cinesiológicos, tá? No entanto, tenho ainda algumas sequelas desse histórico aí, mas são sequelas parestésicas, áreas dos meus membros que ficaram com parestesia. No mais,
foi uma ascensão de vida fantástica, tá? Então, eu sou uma prova viva do funcionamento dessa técnica. A partir de então, comecei a aplicar em alguns pacientes, vendo esse resultado, né? E muito particularmente, né? Muito empiricamente, vendo um resultado muito positivo, tá? Por isso que a gente deu o nome dessa live nossa justamente de, né, o vácuo hipopressivo muito além da estética. Porque vocês já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar dos benefícios desse vácuo nas questões de gordurinha abdominal, né, de fortalecimento, de perder barriga. A gente vai falar sobre isso aí também, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Eu comecei a aplicar e percebi o quê? Que o vácuo, na verdade, ele é um mecanismo, tá, que cria mobilidade. Ele vai criar uma grande mobilidade aonde? Na cavidade abdominal. Então, uma perspectiva muito importante, que foi o diferencial para que a gente criasse o RPP, uma perspectiva de tratamento que fosse integrativa. Tá? Não separar, como a gente sai muitas vezes, né, da formação acadêmica, né, tratando dor de ombro, só no ombro, tratando dor de joelho, só no joelho, tratando dor de coluna, só na coluna, e tendo então o quê? Esse quadro de frustração que eu falei para vocês. Porque muitas vezes o sintoma não está relacionado à causa. Tá? Você muitas vezes vai ter o quê? Um comprometimento em uma área do seu corpo, e aquele comprometimento ele vai gerar o quê? Aquela lesão vai gerar o quê? Um sintoma em uma área distante. Opa! Acho que entendendo dessa forma a integralidade do corpo, eu já estou tendo um insight de como que eu vou resolver aquele paciente que entra de 4 no consultório com dor na coluna e sai de 4. E eu quero que ele saia em pé. Me aprofundei nesse curso de anatomia, né, nessa especialização que a gente fez, com dissecação, técnicas dissectivas, dissecar os corpos, as peças anatômicas. Eu simplesmente me apaixonei pela questão da fáscia, o sistema de fáscia. O tecido conectivo, único, tá? Que envolve todo o nosso corpo, envolve todas as nossas estruturas anatômicas. Sendo assim, né, resumindo, a nossa fáscia, ela divide todo o nosso corpo em compartimentos, como se o nosso corpo fosse uma estante de livros com as suas divisórias, e cada uma dessas divisórias tem aquele órgão que é acoplado, que é vamos dizer, envolvido por esse sistema de fáscia que é único. Então, qualquer parte do meu corpo que eu sofra qualquer tipo de estímulo, né, de sensação, aquilo irá reverberar pelo meu organismo de uma forma íntegra, tá? Afetando, então, pontos localizados à distância. Então, imagina uma coisa, pessoal. Eu tenho no meu organismo a separação de órgãos e vísceras por cavidades. Eu tenho cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica, cavidade craniana, neuromeníngea, as nossas 5 cavidades. Tá? Imagina então o quê? Que existe um músculo fundamental, tá? na nossa estrutura anatômica, que é o músculo diafragma. Esse músculo ele serve como uma divisória, separando a cavidade abdominal da cavidade torácica. Legal? Agora imagina, por exemplo, na cavidade abdominal, que toda ela é dividida em compartimentos anatômicos. Então o fígado fica num lugarzinho, o estômago no outro, o baço no outro, o pâncreas no outro, os rins no outro, intestino, tudo isso envolvido por essas faces. Se algo acontece conosco, seja de ordem mecânica, uma lesão mecânica, seja de ordem degenerativa, hormonal, enfim, algo postural, tá? Emocional, fundamental falar sobre isso. Vamos dizer que basicamente 60% das nossas disfunções, adversidades físicas está relacionado às nossas emoções. Tá? Imagina
que essas questões vão gerar o quê? Um mecanismo de contração protetiva das fáscias. Isso pode mudar a conformidade da posição dos nossos órgãos, gerando, então, comprometimentos na sua funcionalidade, no seu funcionamento. No meu caso, por exemplo, o que ocorreu? Uma lesão na medula levou ao quê? A uma desinformação da minha bexiga e do meu reto, porque essa lesão foi em S2, na segunda vértebra sacral. Tá? Então essa região ficou super comprometida. Olha aí os fisioterapeutas, né, que trabalham com gênito urinário, né, com uro. Né? Então isso aí é fundamental. Pessoal, quando eu executava um vácuo, o que acontecia? Eu ajustava, eu colocava essas vísceras posicionadas de forma correta. Eu estimulava os músculos de sustentação dessas vísceras, gerando então o quê? Dependendo do tipo de exercício que eu executava, ou a sedação, ou acalmava uma víscera, ou a tonificação estimulava uma víscera. Olha que bacana. Então, o vácuo hipopressivo, ele tem uma função de ajustar, mas de sedar, de acalmar mecanicamente as vísceras. Tá? Mas, por outro lado, ele tem uma função de estimular metabolicamente os órgãos, né? Ele estimula a produção de fibroblastos, que vai ser fantástico para tratar a diástase. Tá? Ele vai trabalhar o quê? Funções pancreáticas, modulando os picos de insulina. Então são várias perspectivas fantásticas que, quando você se aprofunda na fisiologia, no estudo, em artigos científicos, que hoje existem artigos, o pessoal tá pesquisando o vácuo com ultrassom, com ressonância magnética. Tá? Então existem hoje várias questões que comprovam, por evidência científica, a eficácia desse exercício. Tá? Legal. O que eu percebi? Que ocorria esse processo, no entanto, o efeito era muito imediato, muito momentâneo. Mas depois, as vísceras voltavam ao normal e, com o tempo, pitosavam de novo, aderiam de novo, sofriam espasmos de novo. Tá? Então eu fiquei pensando, puxa vida, a gente precisaria de algo que, associado ao vácuo, nós conseguíssemos o quê? Manter esses efeitos. Foi aí que surgiu o segundo pilar do RPP, que é praticamente a respiração proprioceptiva profunda. Aprender, então, ao quê, pessoal? A contrair músculos intrínsecos, músculos que nós não usamos quase nas nossas atividades físicas, no nosso dia a dia. Para quê? Para sustentar essas vísceras via um exercício miofacial. Então, olha só, se a gente for ver essa perspectiva, ó, o RPP ele é constituído de um pilar, que é o vácuo hipopressivo e suas nuances de aprimoramento, tá? Até chegar no último grau do Nauli. Depois, o quê? O fortalecimento do núcleo, o fortalecimento desse centro de força gerado pelo vácuo, tá? E depois um terceiro pilar, que é a junção dessas duas coisas, que isso ocorre via protocolos de tratamentos, tá? Inclusive, né, daqui a pouquinho vou passar essa técnica, vou passar uma técnica básica e fundamental para vocês, que vocês podem usar em si próprios e podem usar nos seus pacientes. Legal? Bom, maravilha, a gente foi criando isso tudo, pessoal, levou praticamente 20 anos, né, que eu fui desenvolvendo todo esse processo. Dentro disso, o que a gente sacou também? Tá, vamos fazer, meu paciente precisa de vácuo. Esse paciente tem pitose visceral, incontinência urinária, abdômen protuso, esteatose, gordura no fígado. Cara, a barriga dura, né? Você fala, nossa, como que esse paciente vai conseguir fazer um exercício desse porte? Né? Barrigão de cerveja, de chope, né? Como que eu vou conseguir acessar essa musculatura, essa hipo para o vácuo, desde o comecinho, perceber o insight do exercício? O que é, pessoal? Obstruções.
Tá? Esse indivíduo, ele tem o quê? Obstruções. Eu preciso conhecer essas obstruções que impedem a realização do exercício hipopressivo. Então, ele pode ter uma escoliose que vai alterar a conformidade de todo o arco costal dele. Ele pode ter tensões na musculatura intercostal. Tá? Ele pode ter vários problemas viscerais. Ele pode ter inúmeras restrições de ordem emocional. Mas o principal fator é a nossa vedete do curso. Tá? A nossa vedete da técnica, que é chamado diafragma. Então, o diafragma, né, pessoal, ele é um músculo abobadado que tem como função dividir a caixa torácica da cavidade abdominal, e ele é nada mais, nada menos que o principal músculo inspiratório. Tá? Então, toda vez que nós inspiramos, o que ele faz? Ele se contrai, na verdade, assim, quando ele faz esse movimento, ele gera inspiração, ele se contrai, abaixa, puxando os pulmões em extensão e o coração também, porque os pulmões e o coração estão presos ao diafragma, inseridos via fáscia, né? O pericárdio é a fáscia que envolve o coração, as pleuras, a fáscia que envolve os pulmões, e elas estão inseridas aonde? No epinísio, a fáscia que envolve o diafragma, ou todo o músculo esquelético. Então, quando o diafragma abaixa, ele estende os pulmões, executando o processo de inspiração, mas, em contrapartida, o que ele faz? Projeta o abdômen à frente e para baixo. Né? Então, gerando sempre um mecanismo de estimulação peristáltica, estimulação de mobilização de todas as nossas vísceras, de todo o mecanismo funcional dos nossos órgãos, sejam abdominais, pélvicos e torácicos. Legal, pessoal? Imagina que o seu paciente ou você próprio tenha o quê? Uma densificação. Fibras de colágeno e elastina que deveriam estar em série, tá? Por algum fator estressante, se posicionaram em paralelo no diafragma e obstruíram sua contração. Formação de trigger points, de pontos gatilhos no diafragma, processos inflamatórios, hipotonia do diafragma, porque a pessoa não sabe respirar, a vida inteira sem saber respirar. O músculo atrofia. A pessoa não respira para viver, ela respira para sobreviver. Tá? Então, olha só que interessante, quantas nuances. E um outro fator importante, o diafragma, pessoal, ele é um músculo esquelético de somatização, fatores emocionais interferem na nossa respiração. Então, os fatores ansiedade, depressão, raiva, medo, tudo isso atua diretamente sobre o diafragma, gerando, então, o quê? Um processo de hipertonia do diafragma. Ele vai ficar tenso demais. Resumindo, todas essas questões podem impedir que o diafragma seja o quê? O fator principal de vácuo, ele esteja obstruído. Então, o que eu coloquei nesse programa de RPP? Tá? Coloquei nesse programa, então, uma questão importantíssima, que sem essa questão o RPP não vai funcionar. Terapia manual, liberação de diafragma, liberação de psoas, várias técnicas que você vai permitir que todos esses bloqueios cedam, para que possa então ser realizado o direcionamento de força das técnicas de vácuo e de fortalecimento do núcleo, ok? Eu queria falar só rapidamente para vocês sobre essa questão do fortalecimento do núcleo, que vocês devem falar, que núcleo? Tá? Eu sei que todos vocês, pelo menos a maioria aí, conhece core, né? Imagina o centro do core. Tá? Se o core já é o centro, o centro de força, o centro de gravidade do nosso corpo, imagina o centro de emoções, centro de energia, tá? Imagina o centro do centro. Do que eu estou falando? Tá? O RPP ele vai focar especificamente no trabalho, porque core, não vamos preocupar, porque vocês já vão estar fazendo core,
na musculação, no funcional, no RPG, no Pilates, né, no Mackenzie, vocês já vão estar trabalhando esse core aí. Mas o centro do core, vocês vão estar trabalhando aquilo que vai sustentar a mobilidade do vácuo, aquela mobilização gerada, aquele fulcro de energia, de movimento, de metabolismo nas vísceras. Quem que vai sustentar isso? Esse núcleo. Então, o que é esse núcleo, pessoal? Esse núcleo ele é formado superiormente pelo diafragma, que é um músculo abobadado, inferiormente pelos MAP. Quem são os MAP mesmo? Músculos do assoalho pélvico, tá? Formando, então, olha só, uma espécie de uma ampola, né? De um cilindro. Imagina um cilindro, tá? Posteriormente, nós vamos ter os multífidos, né? Os multífidos e parte dos rotadores, como base posterior desse núcleo. E fechando esse núcleo, nós vamos ter quem? Transverso do abdômen. É outra vedete aí do nosso, né, da nossa técnica, do nosso curso. Então, nós vamos ter 3 vedetes no nosso curso. Ó, diafragma, para quem é novinho, né, nem sabe o que é vedete, é a cereja do bolo, viu, pessoal? Então, ó, é que vedete é coisa de velho, né? Então, ó, nós vamos ter diafragma como cereja do bolo, nós vamos ter transverso do abdômen como cereja do bolo, nós vamos ter ilho-psoas como cereja do bolo e os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, olha só, formando esse transverso do abdômen, ele vai, esse núcleo, ele vai formar, na verdade, o quê? Uma cinta lombar natural. Vamos usar até um termo mais coerente ainda com tudo isso que a gente está falando. Espartilho, tá? Então, assim, nem todo mundo, sei lá, tem gente novinha aí, eu vi pela espartilho é coisa antiga, né? Da Idade Média, né? Então, lembra, espartilho é aquela cinta bem pressionada para modular a cinturinha das mulheres e tal. Imagina esse espartilho natural. Tá? Esse espartilho natural ele serve como uma base estrutural para o nosso centro, tá? Gerando, então, inúmeros benefícios. Tá? Então, benefício em hérnias. Se a fraqueza desse núcleo está em cima, o cara vai apresentar o quê? Seu paciente, hérnia de hiato. Problemas relacionados a quê? Incapacidade de plenitude respiratória. Se esse enfraquecimento está em transverso abdominal, vai apresentar que tipo de lesão, pessoal? Hérnias inguinais, hérnias umbilicais, diástase, legal? E se esse enfraquecimento está pélvico, lá embaixo, tá? Vai apresentar o quê? Prolapso. Prolapso de útero, prolapso de vagina, prolapso de reto, pitose de bexiga, sabe aquela história? A vovó vai precisar fazer cirurgia para levantar a bexiga, né? E se é posterior? Se esse espartilho ele está, vamos dizer, fragilizado posteriormente, os problemas de coluna, hérnia de disco, espondilolistese, dores lombares. Vocês entenderam, pessoal? Entenderam onde que eu estou chegando? Ó, e aquele meu paciente que não melhorava com quiropraxia, que não melhorava com osteopatia, que não melhorava com acupuntura, que não melhorava com remédio? O que é isso aí? Por que ele não melhorava com todas essas técnicas específicas para aquele problema? Que aquele problema não estava ali. Vocês entenderam? Então, o fato de gerar mobilidade, reestruturar, elevar órgãos, posicionar tudo nos seus devidos compartimentos e depois fortalecer aquilo, gerou um resultado fantástico, né? Então, hoje, pessoal, assim, uma perspectiva, né, que eu tenho é de que de cada 10 pacientes que eu trato, por exemplo, com uma lombalgia, 9 ficam legais. Vocês lembram que eu falei que antigamente minha frustração é que era 5, 6, hoje 9. E estou em busca desse 10º aí, né? Mas isso aí talvez nós nunca alcancemos, né? Porque isso seria uma perfeição terapêutica.
né? Aí teria que ser uma coisa meio milagreira, eu acho, né? Porque tem doenças que vêm do espírito, tem dores que vêm das emoções, e aí, nesse caso, aí já não nos cabe, né? Legal, pessoal, deu para ter uma perspectiva, tá? Então, o que é o RPP? O RPP é a junção dessas duas técnicas, indo muito além da estética, tá? Tratando, então, o quê? Problemas viscerais, problemas posturais, problemas de coluna, e um grande trunfo, né, que nós temos aí nas mãos é o tratamento da diástase. Então, a diástase, grande parte das pessoas sabe aí que ela surge de forma muito mais efetiva pós-gestação, mas que, tá, não só pós-gestação. Pessoas que ficaram obesas, pessoas com um abdômen muito proeminente, atletas com excesso de exercício, às vezes mal direcionadas as forças, fortaleceu muito reto de abdômen e não fortaleceu o oblíquo e transverso na mesma proporção, nem multífidos. Tá? Então isso vai gerar o quê? As diástases. Tratamento de diástase com RPP, muito legal. Muito efetivo. Os resultados são, assim, excelentes, tá? Em todos os graus da diástase, tá? Em todos os tipos de diástase.